Olá, meus amigos, aqui é a Rosana de Rosa e eu estou fazendo esse vídeo em função, da pandemia do coronavírus, do que nós estamos passando no planeta. Eu tenho observado que muitas pessoas ainda não estão levando a sério, estão fazendo piadas sobre isso, achando que é conspiração, achando que é exagero, achando que alguém já sabe a vacina. Ao contrário, outras pessoas eu vejo que já estão em pânico, comprando um monte de coisa, mostrando uma negatividade, que as coisas não vão dar certo. Então eu pensei, poxa, vamos encontrar um lugar de equilíbrio, vamos se ajudar, Então vamos respirar e pensarmos em algumas coisas que são importantes e que vamos ajudar um ao outro fazendo. Então eu separei isso em 5 tópicos. O primeiro que eu achei muito importante é a gente se instruir. Então, a gente abre as redes sociais, tem lá um monte de vídeos, as pessoas falam, faz isso, compra essa máscara, faz aquilo, usa tal coisa. Aí o outro fala, não usa essa coisa aí não, assim não funciona. E aí a gente vai tendo um monte de achismos, de palpites, que todos têm uma intenção maravilhosa, mas eu acho que se instruir significa ouvirmos a fonte de que realmente entende sobre o que acontece. Então nós temos que ouvir os médicos, os cientistas, o governo que vai nos instruindo, nos orientando do que devemos fazer e quais são as medidas de acordo com o que os médicos vão ditando a eles. Então essa instrução ela é muito importante, enxugarmos todas essas coisas que as pessoas falam e direcionarmos a estas instruções, Qual é a lista? Qual é a lista que os médicos estão dizendo do que é importante para que a gente fique bem, tanto para evitarmos de pegar, como aqueles que já se contaminaram, como seria a forma certa, deve ir ao hospital, não deve, deve ficar em casa, o que fazer. Então eu acho que isso é uma competência dos médicos. Cada um de nós precisa se instruir nessa fonte. Isso é maravilhoso, não é? A segunda coisa é a aceitação da mudança de uma rotina, Eles estão trazendo para nós a importância do isolamento ou do distanciamento social. Então, isso mostra que esse distanciamento social auxilia para haver uma queda de contaminação. Então eu fico pensando, quando a gente vive esse isolamento, eu mesma, eu atendo pessoas, eu já tomei a minha providência de que por um período, nas próximas eu estou colocando uma medida de 2 semanas, porque em 2 semanas a gente vai rever o andamento das coisas com tranquilidade, eu vou atender as pessoas online. Outras pessoas têm atividades que não podem tomar esta iniciativa, mas aqueles que têm e podem, se fizerem, já diminuem o fluxo das pessoas nos lugares, nas ruas, diminui o tráfego, diminui a exposição. Então, a gente vai colaborando como cada um tem possibilidade de gerar uma exposição menor a todos. Bom, com isso, como eu estou ajudando? Eu não só estou ajudando essa parte, de não contaminar ninguém, ninguém me contaminar, como eu também estou ajudando a coletividade, porque não há leitos para todos. Então, quanto menos pessoas se contaminarem, essa curva, diminui e isso vai podendo gerar espaço para realmente aquelas pessoas que estão necessitadas desse atendimento hospitalar, medicamentoso, de vacina, etc. Então nós estamos fazendo aqui, aqueles que podem essa parte, aqueles que esse isolamento não é possível, mas é possível um distanciamento, a pessoa vai buscar gerar esse distanciamento, então cada um dentro da sua possibilidade vai gerar uma adaptação dentro do seu trabalho, da sua família, e a gente vai se ajudando com muita tranquilidade. O terceiro ponto que eu listei, que eu acho assim, bastante importante, é a gente ficar aberto a uma quebra de paradigma, uma visão que a gente vinha fazendo a nossa rotina de tal forma e que agora, com essa necessidade de isolamento, ela precisa de ter outra rota por um período. Então, eu vou dar o exemplo das escolas. Tem
quem tem filhos, ou quem faz um curso, ou quem está fazendo uma graduação, não importa que tipo de curso você faça, você ia num lugar e esse lugar te dava aula. Então agora, qual a adaptação? As escolas estão temporariamente fechando e muitas delas estão passando a dar esta aula online. Então, olha como a gente quebra esse paradigma, né? Para aquelas pessoas que até então não acreditavam que uma aula online era boa, agora a gente precisa estar aberto a quebrar esse paradigma e dizer, puxa, uma aula online vai ser ótima, porque desta forma eu não contamino ninguém na classe, então eu estou pensando em mim, estou pensando no coletivo. Dessa forma, muitas pessoas que já estão contaminadas, por exemplo, podem participar, assistir as coisas online. E também, ao longo do prazo, nós vamos entender que as aulas online, elas têm muita qualidade. E apesar de ser gostoso estarmos juntos, nós quebrarmos esse paradigma que essa é a única forma que funciona. Então agora nós vamos experimentar, você vai experimentar dentro de casa, seu filho tendo aula online, você tendo aula online e você percebendo que isso é muito inclusivo, porque tem várias pessoas que até então, como as aulas não eram disponíveis só pessoalmente, nada online, em vários lugares, não eram inclusivas, porque há muitas pessoas que não têm acesso, não têm carro, moram em lugares distantes e não poderiam estudar, não vêm estudando e agora, com as aulas online, elas têm essa possibilidade de. Então, as instituições precisam abrir a essa fatia de necessidade de pessoas que também, por exemplo, pessoas que moram, né, como eu moro em outro país, que falo uma outra língua, a gente poder estar participando de coisas que acontecem na nossa língua, mesmo à distância. Então, essa quebra de paradigma, ela é inclusiva e ela vai mudar o futuro. O terceiro ponto, eu chamei de trabalho coletivo. É a gente ter essa percepção através dessa experiência que todos nós aqui estamos começando a passar do coronavírus, de como o olhar do que é bom precisa ser ampliado. Eu preciso de pensar no que é bom para mim, mas pensar também no que é bom para o outro. Veja agora, eu não me contaminar, eu estou colaborando com o próximo, né? Porque eu não passo esse vírus. O outro não se contaminar, ele também está colaborando comigo, porque ele também não me passa, nem para mim, nem para minha família, para as pessoas que estão à minha volta, né? Porque se ele passar para alguém na minha volta, essa pessoa também pode me passar. Então, o autocuidado que cada um de nós vai ter por nós mesmos também vai refletir no bem-estar do próximo. Então eu penso que esse olhar de acolhimento ao próximo, ele vai ser muito ativado diante da experiência que nós vamos ter agora vivendo essa questão do coronavírus. Então que a gente se abra para isso, olhando o lado positivo, porque isso vai gerar consciência do outro, do próximo, esse olhar às necessidades do outro, que tudo aquilo que eu faço e pratico pode afetá-lo e vice-versa. Então, eu acho muito produtivo essa possibilidade de amadurecimento em relação a esse tópico. E a quinta coisa que eu selecionei, que eu acho muito importante, são as redes sociais. É a gente começar a aprender a um novo uso das redes sociais, porque muitas pessoas se utilizam hoje das redes sociais, nós sabemos disso, eu não sei o percentual para dizer, mas são milhares de pessoas, mas utilizarmos hoje as redes sociais de uma forma mais produtiva, aonde nesse momento, para que não haja pânico, nós precisamos de nos preocupar do que é que nós vamos publicar nas nossas redes. Quais são as frases, quais são os vídeos, o que eu estou espalhando é uma notícia verdadeira? Ou o que eu estou espalhando, eu fico mandando vídeos que alguém está me mandando, né?
Às vezes eu recebo aí vários vídeos que as pessoas estão enviando, numa boa intenção para mim, mas elas não assistiram, elas não leram, e elas estão passando o quê? Pânico para as outras pessoas, mostrando todos os dias 10 vídeos, o desespero, quantas pessoas estão morrendo. Sim, a gente sabe que pode haver várias coisas, mas nós precisamos assistir para ter certeza, porque aí às vezes logo abaixo eu vejo que alguém escreve, olha, isso que você colocou não é verdadeiro, os médicos não disseram para fazer isso. Então nós precisamos começar a ter agora uma visão seletiva para ajudar esse momento, ficarmos focados em realmente transferirmos coisas para os outros, de informações que realmente vieram de fontes de médicos, do governo, realmente de fontes que vão nos conduzir a escolhas melhores. Se a gente ficar espalhando bobagem, piada, levando as pessoas a acreditar que isso tudo é uma besteira, uma conspiração, a gente vai levar as pessoas também ao descaso de lidar com isso, e hoje, cada um descaso que eu crio em alguém, esse alguém pode ser a pessoa que vai me contaminar amanhã. Então nós precisamos começar a ter essa visão do que nós postamos. Outra coisa, nesse momento, muitas pessoas vão viver as consequências do que está acontecendo fisicamente. Então, essas pessoas podem estar na internet. Então, que a gente também faça esse treinamento do acolhimento na internet. Ele é muito importante para que a gente possa ter uma palavra amiga, né? Buscar ter respeito nas nossas postagens, não escrever coisas que vão denegrir a pessoa que está com o vírus, fazendo piadas, colocando coisas que vão deixar as pessoas para baixo, pensando que algumas pessoas já perderam seu ente querido através do coronavírus. Então nós temos esse olhar amoroso com as nossas redes sociais. Eu acho que isso é um processo educativo, vai colaborar tremendamente para um futuro de relações nas redes, porque a gente vai ter que olhar para isso, né? Bom, eu penso que tudo isso nos leva ao quê? A muitos ensinamentos bons, que isso vai ficar na nossa história, como várias outras circunstâncias que nós já tivemos no passado, de doenças, de viroses, de questões que tocaram o coletivo, mas que também trouxeram muito ensinamento. Então que a gente perceba que sempre há naquilo que acontece com o planeta, formas de nós nos inserirmos como um processo de crescimento na nossa vida. Então aprendermos que algo é essencial como visão para esse momento. Unidos no bem, somos uma força. Então, esse é o hashtag. Hashtag Unidos no Bem, somos uma força. Porque se nós nos unirmos e um ajudar o outro, somos uma força de evitar a contaminação de milhares. Então, o que eu desejo é que vocês atravessem esse momento junto comigo e eu junto com vocês. Na minha rede você vai encontrar esse acolhimento, eu espero encontrar na rede de vocês também esse acolhimento, aonde todos juntos passaremos de uma forma serena, com muita responsabilidade, com muita paz no coração e principalmente acolhendo o próximo nesse momento. Um beijo a todos.